Meus irmãos, vamos então abrir a palavra do nosso Deus, né? Primeira João, né? Primeira carta de João, capítulo 2, dando sequência aos estudos nessa carta de 1 João. Nós vamos ver do 12 ao 14, apenas 3 versículos. Hoje vamos meditar de maneira breve, né? Dentro do tempo que nós temos aí para a meditação nesta manhã. E temos como tema, como vencer o maligno. Como vencer o maligno. Diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então vejam que essa expressão de João, logo no versículo 12, filhinhos, ele quer dizer, mostrar uma intimidade que ele possui com aqueles que são alvo da sua carta, os leitores, os destinatários da carta e, consequentemente, a igreja que está a receber esta carta. E isso é uma expressão carinhosa, uma expressão que demonstra um amor, né, por aqueles irmãos que ele chama de filhinhos. Né? Não se trata aqui de criancinhas, mas os filhinhos é a expressão, né, carinhosa com relação aos irmãos que estão recebendo essa carta que ele diz, eu vos escrevo. Então, João ele direciona a carta de maneira incisiva e ele repete essa expressão várias vezes, né? Os filhinhos eu vos escrevo, os pais eu vos escrevo, os jovens eu vos escrevo. Então, ele quer enfatizar que o que ele está escrevendo é motivo de ser prestado atenção. Atentem para o que está sendo escrito, atentem para o que ele está orientando a vocês. Então, ele faz algumas afirmações, de modo que o objetivo de João é animar os corações dos irmãos. Não só apontar algo negativo, mas algo positivo. Por exemplo, ele diz, qual é a razão dele escrever? Ele diz, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. O nome de quem? O nome de Jesus. Então, ele está enfatizando que o que ele está escrevendo para os irmãos, a razão, a motivação, é trazer no coração daqueles irmãos, olha, a convicção de que os seus pecados já estão perdoados, já foram perdoados. Por que isso é importante nessa escrita de João aos irmãos? Porque eles estavam certamente sendo bombardeados por pensamentos que poderiam minar a sua convicção, a sua fé. Provavelmente, os irmãos poderiam estar desanimados com alguma situação da vida, ou com ataques de heresias que se mostravam ali contra eles. Então, João vai e afirma, irmãos, os seus pecados já estão perdoados. Isso está certo, não há dúvidas a respeito disso, porque isso foi feito por causa do nome de Jesus. Então ele está dizendo, olha, que há garantia de que os pecados de quem tem a fé em Jesus, quem é de Cristo, estão perdoados. Então essa é uma coisa que nós todos aqui, crentes no Senhor Jesus, também temos essa convicção. Não é? Todos os crentes de todas as épocas, desde o tempo de João, que escreveu essa carta até hoje, devem ter essa convicção. Os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Aí ele se dirige aos pais, né, que estão inseridos dentro dos filhinhos. Né? Então ele vai a uma categoria de pais. Né? Quando ele fala pais, não é só pai homem, mas pai, mãe e o pai, né? E o pai homem e a mãe, os pais dos filhos. Aí ele diz, eu vos escrevo, pais,
porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Então, João também está afirmando que aqueles irmãos que estão recebendo a sua carta são crentes de verdade. Eles conhecem a Deus desde o princípio. Então, desde quando eles nasceram de novo, até o momento, eles sabem da existência de Deus, do Senhor, né? Aquele que existe desde o princípio. E quando você quer saber que princípio é esse, basta ir lá para o primeiro versículo, né, do texto. Ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ou então, no primeiro capítulo de João mesmo, Evangelho, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, desde o princípio. Então, é nesse sentido que ele está dizendo: pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o Pai, né, desde o princípio. Então, ninguém tem dúvida disso, né? Você que está aqui nesta manhã, crente no Senhor Jesus, ninguém, eu creio eu, tem dúvida alguma de que todos nós conhecemos aquele que é desde o princípio, ou seja, que Deus existe desde o princípio, desde a eternidade, que o Senhor Jesus, né, isso é conhecimento de todos nós, ele existe desde o princípio, desde a eternidade. Aí vem o terceiro ponto, aí no versículo 13 diz: jovens, eu vos escrevo, o terceiro vos escrevo dele, e ele diz: e por que ele está escrevendo aos jovens? Porque tendes vencido o maligno. Olha só, a juventude que está recebendo esta carta de João, ela sabe, ela tem conhecimento de que, e João está afirmando isso, ele não está dizendo: jovem, estou escrevendo para vocês tentarem aí, de alguma forma, agir para vencer o maligno. Não, ele já está dizendo: vocês, jovens, tendes vencido o maligno. A maneira como está colocada aí o verbo, a expressão é utilizada no grego, é um chamado aoristo, ou seja, é um verbo que foi determinado no passado, mas os efeitos dele permanecem. Então, assim como foi, por exemplo, a salvação, Jesus Cristo nos salvou lá quando morreu na cruz, mas os efeitos da salvação de Cristo estão até hoje. A salvação continua acontecendo na vida de outras pessoas. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, embora tenha sido acontecido há muito tempo atrás, mas os seus efeitos permanecem. Da mesma maneira, quando Cristo venceu a morte, né, e destruiu assim o domínio que havia da morte, consequente também do pecado e do maligno que domina os corações e as mentes das pessoas que não são libertas por Jesus, então a juventude cristã, ela já tem a condição de afirmar e de ter a tranquilidade de dizer: olha, o diabo, o maligno, ele não tem mais poder sobre mim, nem sobre os jovens, nem sobre os velhos, nem sobre as crianças, nem sobre os adolescentes, não. Todos que fazem parte do povo de Deus, o maligno não tem poder sobre estes. Diz o texto sagrado aí mais à frente, nós vamos ver, que diz assim: o maligno não lhe toca. Então, por isso que nós afirmamos com toda certeza que um crente, ele não pode ser tomado pelo diabo, de modo que ele venha a ser possuído pelo demônio, né? Não, se é crente, a garantia está dada nas Escrituras que o crente já venceu o maligno. O diabo não pode tomar conta da vida do crente. Ele faz ele tentar, ele fica a rodear, buscando a quem possa devorar, ele fica tentando, jogando, mas possuir mesmo ele não pode. Porque se é de Cristo, o diabo não toca, o diabo não toma, né? Ele vai passar a vida inteira fazendo o que ele sabe fazer, tentar. E o que sabe fazer, mentir. E o que sabe fazer, enganar e tentar seduzir. Tudo ele vai fazer, é da natureza dele, do inimigo. Mas uma vez que você e eu estamos em Cristo, ele não pode, não tem mais poder de tomar, seja lá quem for, daqueles que pertencem a Jesus. E essa garantia é dada pelo próprio Cristo, né? Quando lá no Evangelho de João, Jesus diz assim:
todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Então, quem está em Cristo está assegurado de que o diabo não pode tocar, não pode tomar você dele. Um exemplo clássico das Escrituras é o Jó, né? O diabo pediu permissão a Deus achando que Jó só era fiel a Deus porque era rico, porque tinha uma família abastada e tudo. E aí vocês conhecem a história, aí o Senhor permitiu que ele, digamos assim, bagunçasse a vida de Jó, mas o Senhor disse, mas não permito que você toque na sua alma, que ele não podia tomar Jó para si. Então Jó sofreu todas as consequências ali da tentação, da sedução, da permissão, da provação que ele teve que passar, mas a alma de Jó pertencia ao Senhor. O diabo não tomou a Jó para si, de forma alguma. Então isso é importante para a gente refletir numa situação, porque eu sei que é domínio na mente das pessoas, no popular, que alguém que, independente se é crente ou não, o diabo está tomando conta. O diabo só toma conta daqueles que pertencem a ele. Ele não pode tomar conta de quem pertence a Jesus. E aqui João afirma de maneira muito categórica, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Então vejam, juventude não é para se entregar às coisas deste mundo, nem muito menos ao diabo. Não, juventude cristã é aquela que está firme, porque ela tem vencido o maligno, é uma atitude, é um verbo de ação, tendes vencido. Então é uma coisa que está presente na vida do jovem, o vencer o maligno, e João coloca isso de uma maneira positiva. Não há na vida do crente, do jovem, essa instabilidade de dizer, hoje eu estou bem com Deus, amanhã o diabo entrou na minha vida e eu acabei perdendo. Não, o jovem tem vencido o maligno, esse jovem que conhece o seu Deus, esse jovem que vive para obedecer a Ele, esse jovem que está inteirado dessas verdades maravilhosas. E aí no versículo 14, interessante, ele vai repetir novamente as expressões filhinhos, pai e jovens, e olha o verbo que ele lá afirmou, eu vos escrevo, ele agora diz, eu vos escrevi. Mudou, dizendo assim, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, qual é a base para João estar escrevendo àqueles irmãos? Ele tem a convicção de que aqueles irmãos conhecem a Deus. E se conhecem a Deus, pertencem a Deus. Então, aqui nós já começamos a perceber, irmãos, respondendo à pergunta do tema de hoje, não é? Como é que se vence o maligno? Primeiramente, conhecendo a Deus. Se você conhece a Deus, o maligno não sobrepuja. Ele não tem poder sobre aqueles que conhecem a Deus. Aí ele diz, pais, então eu vos escrevi, porque conheceis também aquele que existe desde o princípio. Então veja, o conhecimento é muito importante. Por isso nós insistimos em dizer a importância que é estudarmos a palavra de Deus. Por isso que nós, enquanto igreja presbiteriana, zelamos pelo ensino, pela pregação da palavra de Deus. Porque é através do ensino e da pregação que vocês vão continuar conhecendo a Deus, conhecendo ao Senhor, conhecendo a vontade de Deus aqui, exalada nas Escrituras Sagradas. Então, conhecemos o Pai, os filhinhos, os pais e os jovens. Ele diz mais uma vez, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Olha aí, há uma afirmação muito... Vocês, jovens, são fortes. A juventude, né, é o período da disposição, é o período do vigor, de estar pronto para, por exemplo, quando se vai para uma guerra, quem é convocado? Os jovens para a guerra, são os soldados que vão para a guerra, jovens. É a vitalidade, os idosos já passaram por esse período,
As crianças não têm ainda essa disposição, mas os jovens têm. Os jovens são os fortes. Mas essa fortaleza do jovem tem que ser acompanhada daquilo que segue no texto. E a palavra de Deus permanece em vós. Então veja que ele não está falando para qualquer jovem. Ele está falando para os jovens que têm a permanência da palavra de Deus nele. Conforme nós sabemos que essa permanência da palavra no jovem, em qualquer um de nós, ela é fundamental na nossa caminhada cristã. É tanto que o salmista vai dizer lá: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a sua palavra, observando a palavra de Deus, é permanecendo na palavra de Deus. E João está afirmando aqui, com toda certeza, que aqueles jovens fortes têm a palavra de Deus permanente neles, está lá, cravada em seus corações, de modo que eles conseguem exatamente mostrar essa força. São jovens que vão testemunhar vividamente da sua fé, que não vão ficar temendo este mundo, que não vão ficar com vergonha da fé que têm, não. Eles são fortes e eles têm a palavra de Deus permanente neles. Logo, olha a consequência maravilhosa: e tendes vencido o maligno. Mais uma vez. Então, como é que o jovem, como é que os filhinhos, como é que os pais conseguem vencer o maligno? Conhecendo a Deus, sendo forte, com a palavra de Deus permanente neles, em mim, em você, em todos nós. Então não tem, vejam, não há um mistério, não há uma coisa, eu só consigo vencer o maligno se eu for fazer determinadas coisas. Não, é a palavra que tem que estar permanente em você. Ontem um vizinho meu, toda noite ele começa a orar, clamar, pedindo libertação e tal, e ora, e pede que sai para lá, diabo, isso, e chama nome lá disso, daquilo, e eu ouvindo aquilo ali, aí me veio à mente, eu estava justamente lendo, aí disse assim: mas rapaz, o que é que pode libertar ele? É a palavra de Deus. Ele está certo, clamando, pedindo um socorro, né, uma libertação, ele certamente está sendo incomodado por isso. Não sei até onde ele vai a sua fé, mas acontece que, acredito eu, está faltando esse detalhe aqui. Será que a palavra de Deus está nele, permanece nele? Porque é daqui que vem a força necessária para vencer o maligno. Tem que estar na palavra. Por que eu estou dizendo isso? De repente ele está naquele movimento religioso, né, de que é na base do grito, vai se expulsar na base do grito e tal, e aquela luta toda. Mas cadê a palavra? Que é exatamente o poder que Deus deu para libertar o homem. Não é isso? Diz o texto sagrado, o evangelho é o quê? O poder de Deus. Então ele precisa ouvir a palavra, ele precisa sentar e estudar a palavra, e essa palavra precisa penetrar no seu coração, de modo que ele vai entender. E quando ele orar e pedir, e Deus atenderá, e a palavra de Deus permanecerá nele. E aí ele vai ter não só a libertação espiritual daqueles males que porventura ele esteja passando, mas também o entendimento dela. Ele vai entender o que foi que aconteceu. Eu li a Escritura, a palavra de Deus me ensinou, eu agora sei como é que acontece. O conhecimento é muito importante. Se não, sabe o que é que pode acontecer com as pessoas que são espiritualmente assim, muito dispostas, mas não tem a palavra? Vira fanatismo. A pessoa fica fanática, aí achando que está tudo, eu vou fazer porque eu vou clamar e vai acontecer, sem ter o lastro da palavra para permanecer, é muito difícil. Então, veja como as Escrituras é maravilhosa. Ele deixa claro aqui que para vencer o maligno, não se vence apenas jogando palavras ao vento. Não.
se vence o maligno, demonstrando a sua força, porque a palavra de Deus permanece em vós. Por isso que eu sempre digo que mantém o crente firme é a boa doutrina, é a palavra de Deus. É isso que nos assegura, é isso que nos faz estar aqui tranquilos, alegres, felizes em sabermos essas verdades, porque a permanência da palavra em nós nos dá essa segurança, essa força. Você pode ir testemunhar disso e dizer: eu estou como jovem, eu estou seguindo a Jesus, eu sirvo a Deus. E os outros jovens que não são cristãos vai olhar para você e vai zombar, vai rir, não vai entender nada, porque eles estão fora, eles não têm a palavra neles. Mas você tem, eu tenho, nós temos. Então nos alegremos com isso, tenhamos força para enfrentar. Por isso que Jesus deixou claro: quem está em Cristo é uma nova criatura, vai ter força para testemunhar, para ser luz e sal neste mundo. Tudo isso é decorrência dessa condição primária aqui. Permaneça na palavra de Deus. O apóstolo João, ele afirma, ele não deixa uma margem, uma opção, não, ele afirma que escreve isto aos jovens, porque eles são fortes, e estes jovens têm a palavra de Deus permanente nele. Consequentemente, eles têm vencido o maligno. Então, vejam que não há nenhum mistério nisso, né? Como é que vence o maligno? Não há uma receita, não, há uma orientação bíblica, simples, objetiva, clara, de que eu e você temos em nossas mãos tudo o que é necessário para continuar vencendo o maligno. Uma vez que nós vencemos o maligno, o que é que se impõe? A santidade de vida, o viver santo, o viver para agradar a Deus, o cultuar a Deus. Olha que privilégio, estamos aqui nesta manhã de domingo, dia do Senhor, cultuamos a Deus, cantamos maravilhosamente que o santo nome do Senhor, a dignidade do Senhor, e isso de coração, com alegria em nossas almas, sentindo-nos assim preenchidos, e essas coisas de fato anulam toda e qualquer tentativa do inimigo das nossas almas de tentar tirar de nós essa condição que hoje nós temos. Então, viver assim, como nós estamos a viver, traz alegria, traz paz, traz força, traz ânimo, para que exatamente você possa, fortalecido assim, desta maneira, continuar a sua caminhada cristã até o dia do Senhor, ou até que nós partamos deste mundo e assim usufruamos da maravilhosa graça do Senhor na eternidade, a vida eterna. Então, meus irmãos, é isso que é importante nós entendermos. A vitória sobre o maligno já está assegurada aos pais, aos filhos, a todos os irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja conhece quem foi que fez a obra em você, em mim, o Senhor Jesus. Nós temos a convicção de que os pecados nossos estão perdoados, de modo que você não pode mais ficar atemorizado porventura. E agora o que foi que aconteceu? Jesus perdoou meus pecados e eu pequei. Aí você vem o mesmo texto que nós estamos estudando e diz: filhinhos, eu escrevi para vocês para que não peque, mas se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então veja que maravilha. Ele não é para você e nem eu vivermos uma vida de pecado, não é. Mas se porventura pecarmos por conta da nossa condição que ainda carregamos nessa natureza, temos um advogado. Confesse o seu pecado, arrependa-se do seu pecado e siga adiante. Você, jovem, é forte. A palavra de Deus está em você e por causa disso você tem vencido o maligno. Então, o maligno, ele é perturbador, ele gosta de jogar pensamento ruim para as pessoas, mas a palavra de Deus estando em nós vai neutralizar isso, vai tirar isso de letra. E você, jovem, você, homem, você, mulher, você, idoso, idosa, filhos de Deus, crianças, estarão focadas nisso, vivendo para agradar a Deus, vivendo para louvar e engrandecer o nome do Senhor.
e ao mesmo tempo recebendo desse Deus maravilhoso, desse Senhor maravilhoso, a bênção de saber quem é Ele, de se relacionar com Ele. Por isso que nós oramos, falamos com Deus, e Ele fala conosco através da sua palavra. Olha o que Ele está afirmando para nós nesta manhã: você conhece o Pai, você já sabe que seus pecados são perdoados, você já tem vencido o maligno. Então, se há essa relação, e se você tem essa consciência, não há o que temer, a não ser a Deus. Temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mas no temer do mundo, no temer do inimigo, nada disso. A palavra de Deus diz claramente que o diabo ele vem contra nós, mas ele diz assim: resistir ao diabo. O que é que ele faz? Foge. Resista ao diabo, ele foge de você. E esse resistir é exatamente nisso que ele está dizendo aqui. Como é que eu resisto ao diabo, pastor? Permaneça na palavra de Deus. Permaneça. Você vence o maligno. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É muito maior. A presença do Senhor em nós, pelo seu Espírito Santo, é imbatível. Ninguém pode vencer aquele que está em nós, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nosso coração e nossa alma. Então, meus irmãos, que o Senhor abençoe assim a vida da igreja, que nós continuemos a batalha na certeza de que a vitória é certa. Estamos a vencer, sim, o maligno, estamos, sim, na caminhada para Canaã celestial, e um dia chegaremos lá para usufruir da bênção maravilhosa de estarmos seguindo a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por esta manhã e pela palavra do Senhor trazida a nós, palavra edificante, onde nos dá a convicção, a certeza de que estamos firmes no Senhor, ao conhecer a Tua palavra, ao conhecer ao Senhor, a nos fortalecer por meio dela, permanecendo em nós esta boa palavra, boa doutrina, e agindo assim, ó Deus, baseado nessa instrução bíblica, tenhamos sempre, ó Deus, a disposição para estar servindo ao Senhor e, consequentemente, a vencer toda e qualquer artimanha do inimigo que se ponha contra nós. Então já temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, que venceu a morte e nos deu a vida, e não só ela, mas também a vida em abundância, a esperança, a paz, a santificação, que é exatamente o caminho que estamos a trilhar para ver ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande bênção. Abençoa o teu povo, e é o que pedimos assim no nome santo de Jesus. Amém.